Fala futuro aprovado e futuro aprovado no concurso para policial do MPU. A gente está aqui fazendo um projeto de reta final para o MPU, falta menos de um mês para sua prova, e eu estou destrinchando aqui com vocês os principais pontos do edital de direito penal. Por quê? É uma matéria curta, mas é uma matéria muito importante para sua prova, e mesmo curta, ela tem vários detalhes importantes que você precisa se atentar. O que eu fiz? Eu analisei todas as provas da FGV dos últimos 3 anos, de todos os cargos, de todas as áreas, para poder entender qual que é o padrão de cobrança da banca FGV. Fiz essas questões, separei as questões que mostram a tendência da banca, trouxe elas aqui. A gente vai resolver algumas questões ao longo da aula e vou trazer aqui vários bizus para você, várias dicas e vou ensinar de fato conteúdo, mas dando enfoque naquilo que a FGV ela tem cobrado, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos focar aqui na nossa aula. E só para lembrá-los, eu me chamo Gustavo Lopes, sou policial legislativo do Senado Federal. Passei no concurso com 22 anos, hoje tenho 24 anos e esse é o concurso que a gente pode chamar de topo das polícias institucionais, né? Porque dentre todos é o que paga a maior remuneração. Então vamos lá, vamos seguir aqui nosso caminho nos estudos. Pessoal, então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre as lesões corporais, considerando a banca FGV. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está na reta final para o concurso do MPU, beleza? Não se esqueçam, reta final do concurso do MPU para policial do Ministério Público da União. Show de bola, pessoal? Então, vamos começar os nossos estudos. Quando a gente olha para a banca FGV, o que a gente vê? A gente vê a tendência de cobrança na parte especial da tipologia do crime e dos seus parágrafos, dos seus incisos, quando que esse crime é qualificado, quando que ele é majorado. E aí eu preparei um material aqui para você bem destrinchado para você se atentar aos peguinhas, beleza? O que a gente quer agora nessa reta final? A gente quer poder decorar o máximo de informações possíveis para poder não cair nenhum peguinha da banca. Então, olha só, como é que o crime de lesão corporal ele está estruturado dentro do Código Penal. Ele é o artigo 129 do Código Penal. E aí o artigo 129 do Código Penal ele vai até o parágrafo 13. E aí ele vem lesão dolosa, que é a nossa conhecida lesão leve. Depois, lesão dolosa grave, que é o parágrafo 1º. Depois, lesão dolosa gravíssima, que é o parágrafo 2º. Seguido por lesão corporal seguida de morte. E vejam que isso aqui não é homicídio, beleza? Por quê? Porque ele tinha um dolo de causar uma lesão, não um dolo de matar alguém. Por isso que, por mais que o estado naturalístico seja o mesmo, seja a morte de uma pessoa, o tipo penal ele é diferente, beleza? E aí vem as circunstâncias que geram privilégio, que as circunstâncias são iguais ao crime do homicídio. E depois, lesão culposa, as majorantes, o perdão judicial. Aí tem um tipo qualificado de violência doméstica e familiar. Depois essa lesão funcional, que nós iremos nos lembrar da mesma situação do homicídio, né? É a mesma característica, mas aqui ela altera apenas de uma maneira diferente do homicídio. Isso aqui é um tipo de pega importante para você se atentar. E aí, por fim, a violência em razão da condição do sexo feminino, que essa aqui tem uma questão interessantíssima que eu vou mostrar para vocês. É um tema que está super em voga toda semana, infelizmente, quando nós abrimos o jornal, se você liga a sua televisão, você vai ver a quantidade de feminicídios que tem acontecido no país, a quantidade de violência contra a mulher. E isso é uma tendência a ser cobrada em prova, até porque é um tema muito atual, beleza? E a mídia está batendo muito forte nisso. Então, pessoal, vamos seguir aqui para a nossa primeira questão. Vou até me tirar aqui da tela. Ó. FGV 2025, Delegado de Polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Olha lá. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, Marcos, delegado de polícia, foi atingido por um golpe de faca efetuado por Dexter, que buscava se evadir. Em razão dos eventos, a autoridade policial sofreu debilidade permanente de membro. Registra-se ainda que, após investigações, apurou-se que Dexter agiu com dolo de lesionar, não havendo intenção de matar o referido agente. Pessoal, como é que a gente resolve esse tipo de questão? O que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção naquilo que salta aos olhos, né? Olha só. Ó, ele estava cumprindo um mandado de apreensão. Marcos, ele é o que? Delegado de polícia. E aqui você já mata pensando no quê? Ah, é funcional. Lembra que eu mostrei aqui pra vocês, ó? Sobre a lesão funcional, parágrafo 12. Ó, vamos lá. Delegado de polícia foi atingido por um golpe de faca efetuado por Dexter que buscava se evadir. Em razão dos eventos, a autoridade policial sofreu uma debilidade permanente.
outro fato para nós ficarmos atentos. E aí, por fim, mostra que Dexter agiu com o dolo de lesionar, ou seja, ele não tinha a intenção de matar. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque quando você causa uma lesão em uma pessoa, mas com dolo de matar, isso é tentativa de homicídio. Porque você esgotou os meios necessários, mas mesmo assim você não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou você esgotou os meios necessários, ou então por circunstâncias que você não conseguiria controlar, o crime não se efetuou. Então, por isso que é importante saber que o dolo dele era lesionar e não matar. Se fosse de matar, seria tentativa de homicídio e não lesão. Beleza? Vamos seguir. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Dexter responderá pelo crime de lesão corporal. E aí, pessoal, qual que vocês acham que é a resposta? Eu já vou sinalizar para vocês que nosso gabarito é letra B. Beleza? Qual foi o crime que aconteceu aqui? Lesão corporal qualificada em razão da debilidade permanente de membro, com a incidência de uma causa de aumento de pena, pois a conduta foi praticada contra um delegado de polícia no exercício da função. E vocês podem ver que nessa questão a banca ela não cobrou se a debilidade permanente ela é a situação, vou mostrar aqui para vocês, se ela é a situação da lesão dolosa grave do parágrafo 1º ou se ela é a gravíssima. Ela não cobrou, mas em algumas outras questões ela cobrou e eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então aqui o que a gente precisava saber para responder essa questão? E aqui essa é uma questão boa para você que não tá, tipo assim, às vezes você não tá no seu melhor nível de estudo, mas essa questão te permite ficar competitivo na prova. Por quê? Olha só. Quando ela fala assim, o que aconteceu? Foi qualificada. Como sabe que é qualificada? Porque esses parágrafos aqui, lesão gravíssima e grave, elas são qualificadoras. Elas mudam a pena base. Lembram que eu ensinei na primeira aula para vocês que as qualificadoras elas mudam a pena base, beleza? Lá na primeira fase da dosimetria penal, a pena já é diferente. Então, e aí, o que mais que ele falou? Debilidade permanente de membro, não quis saber se era grave ou gravíssima, e tem uma causa de aumento, porque foi praticado contra um delegado de polícia no exercício da função, que é justamente a situação aqui da lesão funcional que eu tinha mostrado para vocês. Beleza? Vamos seguir, pessoal. Mais uma questãozinha. FGV 2025, investigador de Polícia Civil de Minas. Vamos lá. Lucas, e aí eu já vou marcando aqui para vocês que é importante. Lucas, investigador de polícia, olha só. Cumprindo ordens da autoridade policial, compareceu ao imóvel de Matheus, localizado na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, com o objetivo de intimá-lo para ser ouvido em um inquérito policial em curso. Nesse contexto, ao tomar ciência dos fatos, Matheus, irritado e agindo com dolo de lesionar, importante, desferiu 2 socos no rosto de Lucas. Em razão da conduta praticada, o policial permaneceu afastado de suas funções por 1 semana. Beleza. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que Matheus responderá pelo crime de lesão corporal. Pessoal, qual foi o crime de lesão corporal que Matheus praticou aqui? Vamos lá, eu quero que vocês pensem um pouco e aí já vamos analisar algumas coisas. Pessoal, foi culposo? Foi culposo? O que é culposo? Ele agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia? Ele não tinha o dolo? Não, pelo contrário, a questão deixa clara, ele tinha um dolo de lesionar, então a gente já tira essa alternativa, beleza? Gravíssima, já que a conduta foi praticada quando o policial civil no exercício da função? Não. Os tipos, até abrir aqui a tela para vocês, os tipos funcionais, né, que é esse parágrafo 12º que eu mostrei para vocês aqui, eles não são qualificadores, ele não é um qualificador na lesão corporal, ele é uma majorante, e também ele não está dentro do rol de gravíssimas ou graves. É outra situação. Assim como a lesão corporal contra a mulher ou então dentro do ambiente doméstico, beleza? Eles são outra situação, não caracteriza a grave ou a gravíssima. O que vai caracterizar ser grave ou gravíssima? É o efeito da agressão na pessoa. O que essa agressão vai me causar? Essa agressão vai me deixar parado por quanto tempo? Vai me deixar parado por 1 semana ou por mais de 30 dias? Uma debilidade permanente? Eu vou perder um membro? Vai tentar contra a minha vida? Beleza? Essa que é a diferença. E aí, qual que é o nosso gabarito, pessoal? Então, nós já tiramos essas duas. E aí, olha só. E aí, a questão, a letra C, ela fala assim, simples. Sendo certo que o fato da vítima ser policial civil no exercício da função não dá asa ao aumento de pena. Errado. A vítima ser policial civil gera um aumento de pena. Beleza? Então, qual que é o nosso gabarito? A letra A.
ela é simples, sendo certo que a pena será aumentada de 1 a 2 terços, já que a conduta foi praticada contra policial civil no exercício da função. Ou seja, funcional, ela é sempre uma majorante. Beleza? E aí, qual que é a importância da gente... Trouxe aqui as questões, algumas questões primeiro, e depois eu vou trazer um apanhado geral do tipo, eu vou dar aula de fato, mas qual que é a ideia aqui? Para vocês verem as questões e já se atentarem quando eu for ensinar os detalhes, para vocês perceberem, poxa, isso aqui é importante porque é isso que a banca tem cobrado. Beleza? Então, prestem atenção. Eu acho que isso aqui é uma tendência muito forte da banca cobrar esses tipos penais que trazem essa perspectiva funcional contra o agente público, o agente de segurança, o agente policial no exercício da sua função ou em razão dela. Beleza? Eu acho que isso aqui é uma tendência da banca, porque ela vem cobrando isso aí nas últimas provas. Show! Pessoal, vamos lá. Lesão corporal. Artigo 129. O que a gente tem aqui da lesão corporal no artigo 129? Lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Essa aqui é a lesão leve, é o caput. E veja que a pena dela é baixinha, 3 meses a 1 ano. Beleza. Lesão corporal de natureza grave. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ou seja, mais de 30, beleza? Não é igual a 30. Tem que ser mais de 30. Se a questão fala assim, igual a 30 dias, deixou incapaz por 30 dias. É grave? Não. Tem que ser por mais de 30. E olha só, que essa questão aqui, olha o que ele falou. Permanecer afastado de suas funções por 1 semana. 1 semana, pessoal, caracteriza o parágrafo 1º de ser uma lesão grave? Não, porque tem que ser por mais de 30 dias. Beleza. E aí, você pode se perguntar agora, Gustavo, o que é uma ocupação habitual? Ocupação habitual é só um trabalho? Ocupação habitual pode ser um lazer, pode ser um esporte, pode ser, por exemplo, uma prostituta que foi agredida e ela não consegue trabalhar, né, dentro lá como prostituta por mais de 30 dias. Isso pode ser caracterizado como uma ocupação habitual? Sim, a doutrina entende que sim. Ocupação habitual não é só o seu simples trabalho, beleza? A visão doutrinária é essa. Inclusive, pode até trazer para essa questão da prostituta, a doutrina fala um pouco sobre isso. Eu acho que vocês podem ficar atentos a isso, que pode ser uma pegadinha da banca, beleza? 2. Se resulta perigo de vida, prestem atenção que isso aqui é muito importante. Se eu fosse errar essa questão, eu erraria aqui. Por quê? Quando você pensa, poxa, uma lesão corporal que causou perigo de vida, ela tem que ser gravíssima, porque ela quase me matou. Mas não, ela é grave, beleza? Uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, se você tem um membro e você fica com uma debilidade permanente. Então, o que é uma debilidade permanente? Cara, não se importe com isso, porque a questão ela vai dizer debilidade permanente, ela vai deixar claro, beleza? E aí, por fim, aceleração de parto. Vejam que isso aqui não é aborto, beleza? Não é aborto. Aqui, qual que é a intenção do legislador? A intenção do legislador é dizer que a agressão física, que é a lesão, ela acelerou o parto e o parto aconteceu sem lesão à criança. Normalmente a criança nasceu, apesar de maneira acelerada, a criança nasceu e ficou bem, então não causou um aborto. E aqui é a pena reclusão de 1 a 5 anos. Vocês não precisam decorar a pena, beleza? Show, vamos seguir. Então o que eu quero atenção aqui para vocês? Mais de 30, perigo de vida, debilidade permanente e aceleração de parto. Isso você tem que prestar atenção. Show. E aí o parágrafo 2º. Se resulta, e essas aqui são as situações gravíssimas, gravíssimas. Incapacidade permanente para o trabalho. E aqui você já vai prestar atenção no seguinte, olha. Se eu fico incapaz permanentemente para o meu trabalho, ela é gravíssima. Agora, se ela é por mais de 30 dias, ela é grave. Gustavo, por mais de 30 dias pode ser permanente? Pode. Mas qual que é a ideia? É que por mais de 30 dias, ainda assim haverá um final. Pode ser por mais de 30 dias, mas até 2 meses, até 6 meses. Agora, essa incapacidade permanente, ela é duradoura. Ela não terá fim. Beleza? Então, por mais de 30 dias, subentende-se que ela terá um fim. Show de bola. Sigamos. É enfermidade incurável. Incurável. Imagina que a lesão ela causou algum tipo de enfermidade incurável. Algo que não tenha tratamento,
que não tenha solução médica, beleza? Incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, ou então uma deformidade permanente. Galera, olha só, presta atenção. Na grave, o que ela fala aqui? Na lesão de natureza grave. Uma debilidade permanente no membro. É como se eu tivesse a minha mão. Vamos lá, veja, eu fui agredido. Eu tenho aqui a minha mão, eu fui agredido. E aí, vamos dizer que eu levei um soco na minha mão e eu não consigo mais fechar a minha mão por inteiro. Ela fecha assim, ó. Eu não consigo mais. E eu não consigo pegar objetos. Por exemplo, eu não consigo pegar um livro, não consigo pegar uma caneta, porque a minha mão não fecha mais. Isso é uma debilidade permanente. Agora, imagina que você perde ou inutiliza o seu membro por inteiro. Ou então você tem uma deformidade permanente. O que seria esse caso? Imagina que você leva uma porrada tão forte na sua mão que a sua mão ela fica aquela mão. Não sei nem como é que se fala isso, mas eu já vi casos que a pessoa perde a mão, ela parece te dar a mão fica tipo uma mão meio assim, boba, perdão pela palavra, mas uma mão meio boba. A pessoa nem mexe, a mão só fica ali presa ao braço, mas a mão não tem movimento nenhum. Isso seria uma inutilização completa do membro. Conseguiram entender a ideia? E aí, o que seria também uma deformidade permanente? Pô, perda da visão, impossibilidade de andar, beleza? Algo do tipo. Não conseguiu, perdeu a função de um dos rins, de um dos pulmões. Isso aí seria uma inutilização completa do membro ou uma deformidade permanente. E aí, aqui lembrem-se que eu falei ali há poucos minutos sobre a importância de que se a lesão ela resulta aceleração do parto, ela é grave. Agora, se ela resulta aborto, ela é gravíssima. Beleza? Gravíssima, gravíssima, gravíssima. Então, imagina, João agrediu Maria. E em razão da agressão de João, Maria, que estava ali com 7 meses, acabou por ter o filho naquele momento da agressão, aceleração do parto. Agora imagina que João agride Maria e Maria ela perde o bebê por conta da agressão, aborto. Agora presta atenção no seguinte, o autor da agressão ele deve ter consciência de que a vítima estava grávida, beleza? Nós não adotamos o direito penal objetivo, nós adotamos o direito penal subjetivo, ou seja, o autor do crime ele deve saber que a vítima estava grávida no momento da sua ação e que a sua ação poderia de alguma maneira interferir na vida do bebê que a mulher carregava ali. Show! Sigamos. Pessoal, algumas jurisprudências aqui, que eu acho que essas jurisprudências elas são temas quentes para a sua prova. Beleza? Olha lá. A qualificadora deformidade permanente do crime de lesão corporal não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora, que elimine ou minimize a deformidade da vítima. Isso porque o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação. Então, isso aqui é importante. Não afetando providências posteriores, notadamente quando não usuais, pelo risco ou pelo custo, como a cirurgia plástica ou tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores de risco de vida. E promovidas a critério exclusivo da vítima. Então, a deformidade permanente. Veja bem, isso aqui até a doutrina ela entende diferente desse julgado aqui do STJ. Mas veja bem, uma deformidade permanente. E aí a pessoa vai fazer uma cirurgia reparadora estética. Então, aquela permanência já não é mais permanente. Mas apesar disso, nós temos que analisar quais foram os resultados naturalísticos no momento do crime, no momento do fato. Então, no momento do fato, a pessoa teve uma debilidade permanente? Beleza. Mas depois de 1 ano, 2 anos, ela decidiu fazer uma cirurgia reparadora. Bom, isso não afeta ao direito penal, porque isso aqui, ó, o julgado até fala, ela é promovida a critério exclusivo da vítima, beleza? Critério exclusivo da vítima. Então, a vítima não tem uma obrigação de fazer uma cirurgia reparadora. Talvez ela não tenha condições financeiras de fazer essa cirurgia reparadora. Vamos dizer que caso ela não fizesse, ela ficaria com a debilidade permanente. Beleza? Então, vamos dizer que no caso lá do exemplo da mão, vamos dizer que fosse possível uma cirurgia que voltasse a movimentar a mão e voltasse ao movimento completo. Nesse caso, ainda assim, o autor do crime continuaria respondendo lá pelo crime de lesão corporal gravíssima. Beleza? Show. Olha só esse segundo julgado aqui.
A alteração permanente de personalidade pode ser considerada como uma deformidade permanente? Não. Quando o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º, que é esse aqui, ó, inciso 4º, deformidade permanente, fala em deformidade permanente, ele está se referindo a lesões estéticas de grande monta, capazes de causar desconforto a quem vê ou ao seu portador. Logo, o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º, abrange apenas lesões corporais que resultam danos físicos. Então, galera, prestem atenção. Isso aqui é muito, muito importante. Muito importante. A lesão corporal, ela resulta danos físicos. E é isso que entende o STJ julgado de 2022. Então levem isso para o seu coração, beleza? A lesão corporal, ela é igual a dano físico. Beleza? Levem isso para o coração de vocês. Levem isso para o coração. Imagina que a questão fala assim: João bateu em Pedro, agrediu Pedro, lesionou Pedro de uma maneira tão forte que Pedro ficou com síndrome do pânico. Pedro não conseguia mais sair de casa. Isso, por si só, é uma lesão corporal que caracteriza a debilidade permanente e que que gera essa lesão corporal ser gravíssima? Não. Por quê? O STJ entende que essa lesão corporal deve ser um dano físico. Beleza? Show de bola. Sigamos. Pessoal, vamos lá. Parágrafo 12. E aqui é importantíssimo. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, Exército, Marinha e Aeronáutica, e 144, PF, PRF, Polícia, PFF, né, que é a Ferroviária Federal, que não existe, na prática, Polícia Civil, PM, Bombeiro Militar, da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Vou grifar aqui para vocês. Ixi, não tá grifando. Deixa eu ver. No exercício da função ou em decorrência dela. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Então o que você precisa lembrar aqui? Poxa, foram as duas questões que a gente resolveu. Se o crime é praticado contra um agente de segurança pública, aí você pensa de maneira lato, de maneira grande, beleza? Pense de maneira lato. Contra forças armadas, polícias no gerais, bombeiro militar, policiais penais, e ele foi praticado no exercício da função, que é o que o artigo deixa claro, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, se for uma briga privada e você vai lá e lesiona um policial, imagina que a gente tem uma briga e que não tenha nada a ver com a minha atividade policial e você me dá um soco e você me gera uma lesão corporal. Não será majorada pelo parágrafo 2º. Agora, se eu te dou uma ordem legal no cumprimento da minha função de policial, por exemplo, vamos dizer que eu estou lá fazendo uma escolta de um senador, eu digo, não, aqui você não pode passar porque vai afetar o meu perímetro de segurança. E aí você vai, não, eu discordo, bum, me dá um soco, aí ela é uma lesão corporal e ela vai ser majorada pelo parágrafo 12. Beleza? Agora, pessoal, qual que é o peguinha? E se eu for chutar, Gustavo, chuta uma questão de lesão corporal para a prova do MPU, tá aqui. Qual que é o peguinha? É que no homicídio, quando o homicídio é funcional, ou seja, em razão da função ou no exercício dele, ela é uma qualificadora. Agora, na lesão corporal, é uma causa de aumento de pena, ou seja, é uma majorante de 1 a 2 terços. Pessoal, atenção demais nisso aqui. Atenção demais. Esse aqui é o peguinha da vida. Por quê? Porque você tá cansado, você tá em reta final, você não sabe em que focar, o que priorizar. E aí vai vir a banca lá e você vai lembrar, você vai falar, poxa, essa aqui tá fácil, essa questão é minha. Eu lembro que se é funcional, muda a pena. E se muda a pena é porque é qualificadora. Cuidado, no homicídio é qualificadora. Na lesão corporal ela é majorante. Guarde isso no seu coração. Se você tá fazendo aí um caderno de reta final, tá fazendo post-it, alguma coisa do tipo, coloque isso no seu post-it. Dentro dos crimes contra a vida, contra a pessoa, esse aqui eu acho que é sem dúvida assim, o maior peguinho. Beleza? Show. O parágrafo 4º, ele fala sobre a diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência e emoção, logo em seguida, a justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1 terço. Essa situação da diminuição de pena aqui, ela é semelhante ao homicídio.
Beleza? Então, tem um motivo de relevante valor social moral. Já expliquei pra vocês o que era na aula de homicídio. Se você não viu, volte aqui. É o último vídeo do canal, assista. Ou então ele praticou sob o domínio de violenta emoção. Tranquilo. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Só se atenta a essa situação aqui. Beleza? Logo em seguida, o que? Injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir essa pena de 1/6 a 1/3. Show. Sigamos. Aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 do homicídio. O que falam esses parágrafos? Ó. Então a gente vai aumentar a nossa pena se, no homicídio culposo, o crime ele resulta de não observância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Então, lembre-se aí, omissão de socorro, ou então não observou regra técnica. Se ele não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Lembre-se que eu falei que esse aumento de pena aqui no homicídio para 14 anos ele não faz mais sentido porque já existe uma qualificadora, isso seria bis e idem. Mas aqui na lesão corporal a gente continua a aplicar, beleza? Porque não tem essa qualificadora de 14 anos. Show. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, pessoal, por que eu trouxe isso aqui? Eu não vi uma questão falando sobre isso, mas por que eu trouxe? Porque eu acho que é importante, é bom que você leia. Passe o olho, leu, beleza, sabe que existe. E só fica presta atenção assim, cara, você vai pensar, pô, milícia é grave, então é qualificadora. Não, não é qualificadora. Milícia é majorante, beleza? Aumenta a pena. Show. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Vamos lá. Ó, FGV 2024, Delegado de Polícia Santa Catarina. Paulo, 50 anos, ele é casado com Rita, que tem 40 anos. Totalmente irrelevante a idade aqui para nossa questão. Ao perceber que Rita conversava com um amigo do trabalho por meio de mensagens enviadas pelas redes sociais, Paulo, movido por ciúmes, desferiu um soco na face da esposa. Rita compareceu à delegacia de atendimento à mulher e registrou ocorrência para apuração do delito. Após a apresentação da autoridade policial, o juiz competente decretou as medidas protetivas de urgência e de afastamento do lar e proibição de contato com a ofendida. Todavia, Paulo, inconformado, compareceu à residência contra a vontade de Rita para tentar reconciliar-se com ela. Então, o Paulo ele é casado com Rita. Beleza? Isso aqui é importante. E o que é importante também é que o Paulo ele compareceu à residência. Ou seja, ele descumpriu a medida protetiva que o juiz tinha decretado. Beleza? Desta forma, é correto afirmar que Paulo ele responderá por qual crime? E aí, galera, aqui a FGV ela cometeu um crime. A própria FGV ela cometeu um crime. Por quê? Eu nunca, vou até voltar aqui, ó. Eu nunca ouvi falar nesse crime, violência de gênero. Isso ser um tipo penal. Isso você vê a galera falando na mídia, em reportagens, violência de gênero, não sei o quê. Fala assim de maneira geral. Mas não existe um tipo penal de isso aqui é violência de gênero. Mas para FGV agora existe. E eu vou mostrar para vocês. Então, qual que é o nosso gabarito aqui? Letra C. Violência de gênero e descumprimento de medida protetiva de urgência. E o que a FGV está querendo dizer? Que é essa violência de gênero. Olha lá. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aí ele remete lá para o artigo 121 do homicídio, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, a pena é uma reclusão de 1 a 4 anos. Beleza? Então, galera, olha só. A violência de gênero para FGV é isso aqui. Beleza? Ela criou esse tipo penal, que é esse parágrafo 13, que ele é uma qualificadora. Vou até anotar aqui para vocês. Uma qualificadora. Ele é uma qualificadora. E aqui eu trouxe um lembrete. O que é essa violência em razões de condições de sexo feminino? É quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? E aí, pessoal? Lesão
praticada contra a mulher em razões do sexo feminino versus violência de gênero. Brother, eu sei lá o que é essa violência de gênero que traz na questão aqui, eu sei lá. Mas é o que a FGV disse, que ele praticou violência de gênero, beleza? E aí ela colocou essa lesão corporal doméstica, que eu vou mostrar pra vocês o que é. Só que esse crime de desobediência aqui anula a questão. Não tem nenhum crime de desobediência aqui, beleza? Violência de gênero apenas? Não. Olha só. Por que ele colocou desobediência? Porque ele está querendo dizer, por ter descumprido uma medida judicial, ele cometeu o crime de desobediência. Não. Por quê? Porque esse tipo penal de desobediência, ele é um tipo subsidiário. Quando não há outro tipo penal mais específico, a gente aplica ele, mas aqui não é o caso, porque tem um tipo penal específico lá de descumprimento de medida protetiva, beleza? E como ele descumpriu essa medida protetiva, ele vai incidir nesse tipo penal, então a gente fica com a letra C. Não é uma lesão corporal leve, justamente porque existe essa situação qualificadora de crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino, beleza? Show, vamos lá, sigamos. Pessoal, olha só, parágrafo 9, violência doméstica. E aí, esse aqui é o meu X que eu tinha colocado para vocês. Veja que existe uma lesão praticada contra a mulher em razão do sexo feminino, que é o que a FGV chama de violência de gênero. Então, contra condições de sexo feminino, que é esse tipo penal do parágrafo 3º, é a mesma coisa que violência de gênero para FGV. Show. E aí existe o parágrafo 9º, que trata da violência doméstica, que é totalmente diferente do parágrafo 13. Por que ele é diferente? Vamos ler. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, esse aqui é uma qualificadora. Beleza? Mas prestem atenção, e aí agora a gente vai ler esse julgado aqui, que é importantíssimo. Vamos lá. Lesão corporal contra irmão configura o parágrafo 9º do artigo 129, não importando onde a agressão tenha ocorrido. Não é inepta, ou seja, ela não é incapaz, não vai servir, não é isso. Ou seja, ela serve, ela funciona, ela é suficiente, ela é válida a denúncia que se fundamenta no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Lesão corporal leve. Qualificada pela violência doméstica, tão somente em razão do crime não ter ocorrido em ambiente familiar. Exemplo, João agrediu fisicamente seu irmão na sede da empresa onde trabalha, causando-lhe lesão corporal leve. O agente deverá responder pelo artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Se a lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, deverá incidir a qualificadora nona, a qualificadora do parágrafo 9º do Código Penal, não importando onde a agressão tenha ocorrido. E aí, o que é óbvio aqui? Óbvio é que isso aqui é importante. Não importa onde a agressão tenha ocorrido, para que a gente tenha um tipo qualificado pelo parágrafo 9 de violência doméstica. Ou seja, a violência... Porque você pode pensar assim, poxa, se a violência doméstica não foi praticada dentro do domicílio, dentro da casa, então não posso qualificar. Não, errado. E aí, é isso que o STJ falou, não importa onde tenha ocorrido. Agora, qual que é o pulo do gato desse parágrafo 9? Qual que é o pulo do gato? Presta atenção nisso. É que isso aqui não é aplicado só quando a vítima é mulher. Olha o exemplo que o STJ trouxe. Agrediu fisicamente seu irmão, ou seja, a vítima irmão. Esse aqui, a vítima pode ser homem. Atenção, atenção. A vítima pode ser homem. Beleza? Sexo masculino. Então, qual que é a diferença entre esses dois parágrafos? Parágrafo 13, vítima mulher em razão de condições de sexo feminino. Beleza? Agrediu a mulher porque desprezou a mulher, ou então uma violência doméstica e familiar que tem a ver com a condição do sexo feminino. Agora, esse do parágrafo 9 não tem a ver com condições de sexo feminino. Ele pode, inclusive, ser praticado contra o homem. Agora você vai se pegar pensando em que até o que eu estou pensando aqui agora. Poxa, mas se for uma violência doméstica e a vítima for mulher, e aí a lei me diz, olha só, o inciso 1, se a violência doméstica familiar, ela caracteriza condições de sexo feminino. E aí, o que eu vou aplicar? Relaxa, filho, que a questão ela vai te dizer. Ela vai te dizer se foi praticado em razão de condições de sexo feminino ou não. Não se preocupe com isso. Você não é juiz, você vai ser policial do MPU. Beleza? A questão vai te dizer se teve razões do sexo feminino, de condições de sexo feminino, ou se não teve. Mas preste atenção, o parágrafo 9 ele é aplicado ainda que a vítima seja homem.
Por quê? Porque eu tô frisando isso, porque a gente não tá acostumado a ver esse tipo de situação, a gente não tá acostumado a ver isso na mídia, não tá acostumado a ver caso, não tá acostumado a ver a galera conversando sobre isso. Então, vítima homem, você pode aplicar o parágrafo 9º. Show! Vamos lá. Vamos seguir. Pessoal, esse aqui é o nosso último slide, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá. Vamos terminar. FGV 2024. Na lista judiciária do TJ, Amapá. Caio, motivado por ciúmes, efetua 2 disparos de arma de fogo em detrimento de João, seu desafeto, atingindo no braço direito e na perna esquerda. Ato contínuo, ao apontar o aparato bélico para o rosto da vítima, Caio se lembra dos ensinamentos de sua genitora e acaba por fugir do local, sem realizar o último disparo que havia planejado. Veja que Caio, ele tinha condições de seguir na execução do crime. Ele tinha uma arma que funcionava e ele tinha munição dentro da arma. Mas ele desistiu voluntariamente de seguir na execução do crime. Beleza? Show. Ele desistiu por motivos lá próprios, lembrou do que a mãe dele ensinava para ele. Em seguida, o ofendido é socorrido, sobrevivendo aos eventos. Durante as investigações deflagradas para apurar o crime perpetrado, verifique-se ao laudo pericial produzido que, em razão da empreitada delitosa, houve perigo à vida de João. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes, Caio responderá pelo crime de... E eu já falei isso aqui para vocês. Eu já falei. Veja que você não precisa saber o que é desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento eficaz. Não precisa saber nada disso. Você só precisa lembrar do que eu te falei ali no começo da aula. Falei, veja que é muito importante. Se teve um perigo à vida, o que a gente tem? Lembra? Pensa. Isso aqui é muito bom. O que a gente tem? Perigo à vida, lesão de natureza grave. E veja que nenhuma fala isso, é gravíssima. Homicídio, não foi homicídio. Lesão de natureza leve, não. E aí vejam o que eu falei pra vocês. Por que não é homicídio? Porque ele poderia ter continuado. E ele não continuou. A tentativa, ela pressupõe que haja um esgotamento dos meios possíveis para concretizar aquele crime. Ele não, ele ainda tinha maneira de continuar na execução, mas ele decidiu parar. Beleza? O que a gente tem? Lesão corporal de natureza grave, em razão da desistência voluntária. Voluntariamente ele desistiu. Isso aqui não está no edital de vocês. Essa parte de desistência voluntária, arrependimento posterior. Então eu não vou falar sobre isso. Mas trouxe a questão para vocês se atentarem. Porque, cara, dá uma vontade de marcar uma lesão de natureza gravíssima, absurda. Eu sei porque quando eu estava fazendo as questões, eu fiquei com uma vontade profunda de marcar. Beleza? Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, mas ele levou 2 tiros, ó. Fala que ele levou 2 tiros. Num braço e na perna. Então, provavelmente ele ficou por mais de 30 dias sem... Vou até voltar aqui, ó. Então ele pode ter levado 2 tiros, beleza? Então ele pode ter ficado permanentemente incapaz para o trabalho, pode. Ele pode ter ficado por mais de 30 dias sem trabalhar, pode. Mas a questão não falou. A questão só falou o quê? Perigo de vida, beleza? Então vocês não vão inventar. Os senhores não são inventores. Vocês não vão inventar. A questão falou, houve perigo à vida. E somente isso. Não falou se ele ficou incapaz, debilitado, nada disso. Se ele perdeu função, nada. Beleza? Então, pessoal, bizu da vida pra vocês. Se atentem ao que a questão fala. E somente é isso. Não inventem. Não pensem demais. Não tentem descobrir se tem alguma pegadinha assim. A FGV ela não é assim. Ela é preto no branco. O que ela trouxe de diferente foi aquela questão de violência de gênero. Que não é assim que está no Código Penal, mas é o crime de lesão corporal quando é praticado com motivação de condições de sexo feminino, beleza? Pessoal, eu quero só deixar um aviso aqui para vocês e um pedido. O pedido é, se você está curtindo essa sequência de vídeos, deixe seu comentário aí, deixe o seu like, até para me motivar a continuar a produzir esse tipo de material aqui para vocês. Eu tenho gostado bastante, é bom para mim, que eu estou sempre estudando, estou sempre me atualizando, é bom para o nosso curso. E eu quero também pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, sabe? Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe. E por fim, um aviso. A gente vai ter a nossa revisão presencial para o MPU em Brasília, lá na Faculdade Estácio, em Taguatinga. E tá muito barato. Se você tem interesse em pegar esses bizus que eu estou trazendo aqui nessas aulas para vocês, a gente vai ter professores de todas as matérias para dar bizus semelhantes, se inscreva. Vai ser um momento único. Eu tenho certeza que a gente vai acertar assim uma enxurrada de questões que estarão na sua prova.
Por quê? Porque eu acredito no potencial da nossa equipe e no meu potencial, cara. Eu tenho me dedicado demais nisso aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês, beleza? Tamo junto. Me sigam lá no Instagram, Lopes ou Gustavo, e sigam a Academia da Aprovação também. Valeu? Tamo junto, te vejo no dia da sua nomeação. Fiquem com Deus.